Muito bem-vindo ao nosso podcast X1 com Raoni. Agora vamos ter um entrevistado, historiador, católico, uma pessoa extremamente politizada, que tem conhecimento, fundador do Gazeta Paraíba, o meu amigo Felipe Silvestre. Felipe, seja bem-vindo a esse bate-papo. É uma ideia de nós trazermos temas que sejam relevantes para a cidade de João Pessoa, que a gente bata um papo leve, descontraído e que você possa trazer o seu conhecimento, a sua visão de mundo para que as pessoas cada vez mais possam compartilhar essas ideias. Então seja muito bem-vindo, muita alegria recebê-lo aqui. É uma deferência receber seu convite, fiquei muito feliz e faço muito gosto de estar presente, espero poder contribuir com o projeto, tenho certeza que vai dar certo e a conversa há de ser boa. Felipe Silvestre, por que do Gazeta Paraíba? Por que você escolheu história? Um jovem escolher história no tempo de hoje, né? É uma curiosidade. Então, a gente queria começar por aí, saber quem é Felipe, o porquê de escolher história, e a partir daí a gente começa o nosso bate-papo. Maravilha. Apesar de muito apaixonado pela Paraíba, é sempre uma ressalva que faço, eu não sou paraibano, eu nasci no Goiás. E tenho traços ainda desse regionalismo goiano, né? Minha família é toda ali do Centro-Oeste, de Brasília. Tem gente em Minas, tem gente em São Paulo, mas o grosso está ali no Distrito Federal, que é onde inclusive fui criado no início. E desde muito pequeno, tem até algumas fotografias, eu fui muito apegado com o livro. Gostava de ler historinha, minha mãe sempre foi uma leitora muito ali contundente, sempre estava lendo perto da gente. E eu fui pegando gosto por conta dela. Não digo que diretamente da história, minha mãe é muito mais interessada na área de literatura, de romances, novelas, mas ela me influenciava. Você falou aí, Felipe é extremamente politizado. Uma das coisas que eu gostava de conversar com minha mãe quando eu era pequeno era, mãe, o que significa a nomenclatura do partido X, qual é o número do partido Y? Isso me interessava. Então foi uma construção muito natural. Quando eu tinha ali por volta de 13 anos de idade, estava no 8º ano, o que seria naquela época a 7ª série, eu me resolvi que seria professor de história. Tinha uma dúvida, que são extremos, é curioso. Eu gostava muito do Exército, por conta dessa paixão, por causa de história, da política e tal. Gostava do Exército. Aí tinha dúvida se seria militar de carreira ou se seria professor de história. Aí tomei a bela decisão, como de vez em quando eu brinco com minha mãe, se eu tivesse juízo naquela época, talvez eu tivesse optado pela carreira militar. Mas decidi que seria professor e a partir dali vieram ciclos de confirmação. E eu digo isso mais no sentido de querer dizer assim, vocação. Então, eu sempre fui católico de berço. Minha mãe, apesar de não ser uma católica tão praticante, sempre levou tanto a minha e a minha irmã para o catecismo. Então, eu comecei a ser catequista muito cedo, fiz a minha primeira comunhão, tinha ali 9 anos. Quando foi 10 anos, 11 anos, eu estava ali não dando catequese, claro, mas estava auxiliando quem tinha sido minha catequista, ajudava a abrir página da Bíblia, explicava uma coisa ou outra. Depois virei coroinha. Dentro da sacristia da Santo Antônio, que fica inclusive aqui no lugar que a gente está gravando o podcast, nos bancários, né? É minha paróquia de origem. Virei coroinha e tinha muitos amigos lá. E os assuntos que a gente tratava dentro da sacristia eram todos muito relacionados à cultura. Então a gente já falava de monarquia, falava de conservadorismo, falava de história da igreja, falava da universidade, coisas nesse sentido. Então você vê que quando você tem um bom padre, uma boa sacristia, de certo modo, aquilo ali vai moldando o caráter dos coroinhas que estão dentro daquela sacristia. É inclusive um vetor que eu acredito. Você ter uma boa sacristia, ela pode não te formar um bom padre, mas vai te formar um bom pai de família, um bom marido, enfim, o que você for fazer. E aí, quando eu prestei o vestibular, fui para o curso de História, já estava muito tranquilo. O pessoal fala, o curso de História tem aquela coisa de ser mais à esquerda, mais para cá, mais para lá. Eu sempre fui tão apaixonado pela matéria que essas coisas para mim passavam. Claro que você tinha problema, tinha discussões, arranca-rabo com o professor aqui e ali, mas eu tateava porque o meu foco sempre foi entender que a história, e no caso o historiador, ele busca a verdade. Então o meu interesse sempre foi pela verdade. Fosse o que tivesse que estudar, eu estava ali mirando. Ia apresentar um seminário de um texto marxista. Tudo bem, apresentava o seminário com viés do texto, deixando claro que era a posição do autor. Não estava ali para avaliar o autor, estava ali para apresentar um seminário sobre aquele autor. E isso faz com que você tenha uma possibilidade de conversar com A, B, C, D, F e ter a capacidade de escuta. Eu considero que a gente, enquanto ser humano, tem perdido essa capacidade. Não interrompendo aí sua trajetória, mas para você concluir, mas pegando o gancho
essa capacidade do diálogo, de escutar o outro, de poder fazer referência sem ficar com raiva, sem ter um pensamento diferente e a pessoa, você não presta por isso. Quer dizer, para mim, é uma capacidade que poucas pessoas estão trabalhando para ter. Eu acho que tem assim um problema, isso fica até visível também em parte da nossa formação superior. O brasileiro, atualmente, mas eu digo assim, há muito tempo, porque eu atualmente, o historiador, tenho uns 100 anos, né? Então, é um negócio assim, a gente fala antigamente, a gente está falando de 1000 anos e tal. Mas o que acontece? Boa observação. Explica aí, como é? Para o historiador, 100 anos... É uma coisa atual. 100 anos dentro da história, se você pegar... O Brasil, por exemplo, foi descoberto ali em 1500. Tem 1700, 1600, 1800, tal, 1900. Faz 100 anos. Mas, para mim, são fatos ainda recentes, que inclusive impactam diretamente naquilo que nós estamos fazendo no dia a dia. Tem uma teoria... E 1000 anos... Aí sim, eu já considero uma coisa mais antiga. Tem uma teoria na história, chama teoria de longa duração. Por exemplo, tem um historiador francês que chama Jacques Le Goff. Ele defende que a Idade Média, diferente da estrutura, como a gente aprende na escola, né, que a gente aprende assim, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E a Idade Moderna começaria ali no século XVI, metade do século XVI para frente. E o Jacques Le Goff defende que não, que a Idade Média acabou quando se iniciou a primeira Revolução Industrial. Por quê? Analisando a história pela longa duração, o que o Jacques Le Goff estava dizendo? Não teve nenhum motor de grande mudança no padrão social das pessoas que indicasse de fato uma transformação de época. E ele vê essa mudança de comportamento com a primeira Revolução Industrial. A gente pega, por exemplo, aí nessa coisa da longa duração também. O Brasil teve, ontem foi dia da consciência negra, 388 anos de escravidão. É humanamente impossível achar que nós ainda não temos resquícios fortíssimos dessa triste tradição que tivemos no Brasil, na nossa sociedade. Isso se observa na maneira como o brasileiro lida com o trabalho, na relação de patrão com empregado, em dramas mesmo cotidianos da nossa sociedade. Isso ainda está presente. Então essa teoria de longa duração, ela tem esse aspecto de entender que a história ela é um processo em continuidade. Ela não fica ali quebrando, virou Idade Antiga, passou para a Idade Média. Não, não é assim. Eram pessoas, eram homens, eram mulheres que estavam ali e esses processos foram acontecendo de maneira natural, mas eles têm impacto assim um no outro. Aí escolheu História, estava na UFPB, foi onde eu lhe interrompi. Sim. E já está dando aula. Então, eu fiz ali uma opção de rota, no sentido de dizer assim, todo mundo que faz um curso superior, entende-se que vai fazer um mestrado, um doutorado. Eu tomei um caminho alternativo, de dizer, olha, eu acho que eu não tenho vocação para estar dentro da academia. Eu entendo que é o símbolo universitário, é uma coisa importantíssima, precisa melhorar, mas acho que hoje, pelo menos dentro do campo com o que eu trabalho, a minha contribuição ela precisa vir de fora, para talvez impactar dentro, impactar em outros campos que eu acho que a universidade está um tanto desconectada. E aí a minha rota foi, pensando tudo nisso, né? Eu disse, onde é que eu vou desaguar esse meu amor, onde é que eu vou conseguir trabalhar? Em sala de aula, ensino médio, ensino fundamental, mas também como um outro complemento, que são instituições dentro da sociedade. Eu participei, como você bem sabe, da fundação do Instituto Leão XIII, tive outras iniciativas, a gente, por exemplo, já teve grupo de estudo dedicado a Carlos Lacerda, já teve grupo de debate sobre Gilberto Freire, hoje também, apesar do meu trabalho principal ser a Gazeta, tem outras iniciativas, tem o Clube de Leitura Apipucos, que aí não é mais debate Gilberto Freire, a gente está lendo mesmo a obra do Gilberto Freire, com a intenção de resgatar um pouco da nossa essência regionalista, valorizar o Nordeste profundo, como as pessoas gostam de dizer. Tem uma página de História da Paraíba que eu estou para começar a me aprofundar nela. Por quê? Eu andei vendo algumas publicações na internet mesmo sobre História da Paraíba e eu encontrava ali, poxa, mas isso aqui está impreciso, essa informação não bate, isso aqui não está dentro do que a gente coloca como uma estrutura clássica de História da Paraíba. E eu tenho ali um temperamento muito de ação. Eu não gosto de ver as coisas mórbidas e ficar só reclamando delas. Preciso ter um modo de atuar. Acho que pode não ser o modo mais impactante e grande possível, mas é um modo. Aí você começa ali, trabalho de formiguinha, vai, boca a boca, ponta a ponta. Foi assim que nasceu o Gazeta? Então, vou chegar lá. Eu quero saber como foi que surgiu essa ideia de criar. Dessas iniciativas todas que eu fui mencionando, a Gazeta ela foi maturando. Aí tem um certo princípio um tanto egoísta na Gazeta. Lidar com o ser humano, como a gente estava falando agora há pouco, não é fácil, né? Então, às vezes, você está querendo trabalhar em grupo,
Só que aí quando você trabalha em grupo, você precisa adequar as suas expectativas. Você tem uma capacidade de produção X, o outro que está trabalhando com você eventualmente não tem. E aí ficava nisso, né? Eu sou muito cabeça dura. Aí dizia, não, a gente tem que ir por aqui. Aí o pessoal, não, vamos por outra linha, vamos por outra rota. Aí eu estava estudando História da Paraíba e bati com a história do primeiro jornal católico aqui da diocese, chamava A Imprensa. E esse jornal foi organizado por Dom Adalto, que foi o nosso primeiro bispo e arcebispo. Quando eu olhei para aquilo, eu comecei a estudar a história da imprensa católica no Brasil. Foi um movimento. Ele começa, de certo modo, ali no século XIX, por conta da questão religiosa e alguns outros eventos, mas ele desabrocha de uma maneira mais salutar na República Velha. Então você tinha jornais católicos nas dioceses de Natal, Fortaleza, Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, praticamente todas tinham um jornal ou uma revista. E aí eu fiquei, poxa, tá, formar um jornal católico hoje é possível? E aí eu disse, não, mas, poxa, formar um jornal, propriamente, então eu vou ter que estar comentando notícia do dia a dia, vou ter que comentar isso e aquilo. Pera. Aí parei e disse, olha, a gente tem um problema muito grande de esquecimentos no Brasil. Pega, por exemplo, assim, a gente lembra que Dom Aldo foi nosso bispo. Foi até pouco tempo, 2004 a 2016. Mas a gente não vê menção sobre Dom Adalto, a gente não vê menção sobre Dom Moisés, sobre Dom Mário. A gente vê de Dom José Maria Pires para frente. Esses três outros que construíram a base da nossa arquidiocese, ninguém fala. Aí eu disse, pô, mas de repente isso é um exame de caso paroquial, isso é um problema da Paraíba. Não. Fui observar a mesma realidade em outros lugares. Sentei, montei um calendário, uma espécie de obituário. Aí eu tenho lá no meu calendário todas as datas de morte de bispos brasileiros no seguinte recorte. De 1549, que é a data da nossa... Aliás, 1551, que é a criação da nossa primeira diocese, Salvador, até mais ou menos 1960. E aí a Gazeta vai fazendo publicações, é um trabalho jornalístico, mas de memória. Então eu publico notas biográficas dos bispos brasileiros. Quando já tenho publicado uma nota biográfica, aí no ano seguinte eu publico o texto de uma carta pastoral, uma homilia, uma reportagem de jornal sobre eles, fatos cotidianos. E aí a gente encontra um campo muito fértil de pesquisa. Tem uma ferramenta que nós já até conversamos a respeito, que é a Biblioteca Nacional, e lá você encontra praticamente todos esses jornais católicos que eu fiz menção agora há pouco. Então você senta lá, começa a fazer transcrição de carta, encontra livros mais antigos, encontra boa literatura sobre a história digital? Das dioceses. Sim, digital. A maioria digital. E aí a gente vai trabalhando nessa linha dentro da Gazeta. E aí por que eu disse que é um pensamento um pouco egoísta? Porque eu disse, olha, a Gazeta é o meu projeto. Então, nela em específico, eu aceito muito pouco pitaco. Eu digo, não, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Se der errado, a culpa vai ser minha, mas se der certo, o mérito vai ser meu também. E desde 2020, mais ou menos, a gente está aí nessa lida, a página cresceu como um complemento. Aí você vai abrindo vetores, né? A Gazeta começou a trabalhar com os bispos, trabalha também com grandes católicos da nossa história. Então lá a gente rememora figuras como José Américo de Almeida, Jackson de Figueiredo, Gustavo Corsão, o próprio Dr. Alceu, que tudo bem, tem problemas ali, Dr. Alceu Amoroso Lima, quero dizer. Uhum. Tem uma parte do pessoal que implica com ele, eu também implico depois que ele tem uma virada na vida dele, mas há uma contribuição muito importante. Aí você vai descobrindo tanta coisa, Raoni. Você vai descobrindo, por exemplo, a Liga Eleitoral Católica, que atuou intensamente para eleger políticos que fizessem a Constituição de 34. Você vai vendo a atuação de muitos padres, como o padre Leonel Franca, tentando influir na legislação educacional do Brasil. Você vai vendo um debate ali muito renhido dos padres católicos e desses leigos católicos contra a aprovação do divórcio no Brasil, contra a secularização, contra o laicismo. Tem pessoas que confundem essas coisas, mas veja, hoje nós vivemos num Estado laico. Esse Estado não deveria ser um Estado de indiferença para com a religião. E, sobretudo, no Brasil, o Brasil ele foi construído de modo católico. Há um bispo, Dom Aquino, que era arcebispo de Cuiabá, no hino do terceiro Congresso Eucarístico Nacional, que acontece em Recife, ele diz uma frase que é a seguinte: quem não crê, brasileiro não é. Ou seja, nós estamos tão assim forjados num caráter católico em matéria de história, que para ser um brasileiro, você se confunde com essa religião. E é uma coisa meio estranha você ter um brasileiro que não professa. Tem gente que vai gostar dessa afirmação, tem gente que não, mas eu deputo como verdadeiro. Então foi dessa inspiração da imprensa, dessa vontade de tentar melhorar
o aspecto da nossa consciência histórica que nasceu a Gazeta. Aí vem os desdobramentos, né? Vem as aulas públicas, vem o carinho com o centro histórico, vem aulas e conferências que a gente vai apresentando e por aí vai. Para fundar e manter a Gazeta, como é que você está fazendo isso aí? Porque tempo, na nossa realidade, tempo é dinheiro, né? Do ponto de vista, é hora trabalhada. E você faz de forma abnegada, voluntária, ou já consegue monetizar alguns espaços aí? Dentro dessas coisas, né, que a gente vai falando do pessoal, tá dando um pitaco aqui, pitaco ali e tal, eu vi que chegou uma hora, foi ali no final de 2022, eu disse, não, eu preciso criar um meio de sustentar a página, porque de fato, você senta para fazer a transcrição de uma carta pastoral eventualmente, você vai levar um dia inteiro transcrevendo. São 30 páginas, mas transcrever é difícil, porque você tem que corrigir o português da época. Aí eu sou, digamos assim, um pesquisador um pouco mais zeloso. Então eu transcrevo com a linguagem original e depois eu transcrevo para a adaptação. Eu entendo que o historiador não pode macular a fonte. Ele tem que ter esse compromisso para com o leitor de apresentar o negócio original, para que se o leitor quiser, ele vá lá também, leia e tire as suas próprias conclusões. Então leva tempo para a gente pesquisar foto, leva tempo para a gente pesquisar referências. Aí, no finalzinho de 2022, criei o Clube de Assinantes Raízes Católicas do Brasil. Ele tem uma mensalidade, a taxa custa R$10 por mês. Eu digo sempre assim, olha, é um dos preços mais franciscanos da internet. O que a gente oferece no clube? 3 vezes por semana, na segunda e na sexta, eu compartilho um texto, um excerto mais comprido, de algum autor católico brasileiro, dentre todos esses que eu vou fazendo referência na página. Na quarta-feira, eu envio algum livro em PDF que esteja dentro de domínio público. Como o clube já está presente aí desde 2022, a gente já compartilhou mais de 100 livros. Toda semana a gente envia um, fora quando você está enviando bônus. Todo santo dia, logo cedo, eu mando lá uma mensagem cumprimentando os assinantes, dizendo assim, boa segunda-feira, e mando uma pequena epígrafe. E aí isso tem um esforço, porque todo dia eu tenho que fazer a transcrição de um texto. Ou seja, eu pego livros que eu tenho em casa, vou fazendo as transcrições, mando lá para o pessoal e vou compartilhando dessa forma. Aí agora, no meio de 2024, nasceu uma outra ideia, que vem de um aprofundamento da Gazeta, que é a Escola de História Dom Macedo Costa. Então, é uma escola, no bom sentido do termo, porque a gente não tem ali um compromisso de ser, digamos assim, muito apressado. Então, a gente está ali discutindo agora o descobrimento do Brasil. Então, a gente vai ponto a ponto. Vamos entender como é que foi o processo da viagem. Quais são as teorias relacionadas ao descobrimento? Por que se diz que não foram os portugueses? Tá, como é que são essas teorias? Como é que é a biografia de Pedro Álvares Cabral? Para pensar, Raoni. É muito impactante. Nós estamos num país que tem um marco de surgimento para o mundo civilizacional em Pedro Álvares Cabral. Praticamente ninguém conhece a biografia dele. E tem muitos traços biográficos de Pedro Álvares Cabral que são interessantes. Ele é seguramente o segundo maior navegador da história de Portugal. A gente hoje é muito impactado pelo efeito da Revolução Industrial, mas para o século XVI, o que Portugal fez é algo semelhante. É algo semelhante ao que Santos Dumont fez ao inventar o avião. Portugal desbravou os oceanos. Fernando Pessoa tem aquele poema, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal não são lágrimas de Portugal. Você imagina o que era a pessoa no século XVI sair numa frota de 16 navios para dobrar todo o continente africano, chegar na Índia ou sair de Portugal, vir para o Brasil. Era um ato irrefutavelmente de coragem. Claro que isso não significa dizer que a gente não tem marcas negativas. Mas aí vem um outro ponto também. Eu gosto muito de interpretar a história pelo seu aspecto positivo. E isso explica muito o trabalho da Gazeta. O que eu digo com o aspecto positivo? É procurar ensinar aquilo que é certo. Então, dificilmente as pessoas vão ver a Gazeta enfiada em alguma polêmica. Não tem. Porque o meu compromisso é, olha, eu estou aqui para compartilhar a memória dos grandes católicos brasileiros. Então o meu foco é esse, ele não vai mudar de acordo com a lógica do algoritmo ou vai surfar um assunto ou outro. Quando o assunto que está no momento, eu vejo que tem algum texto pertinente no passado para compartilhar sobre ele, eu até faço. Mas de uma maneira geral, a Gazeta, eu digo assim, ela é um certo ato de resistência contra a nossa mania constante de só valorizar o presente. Nelson Rodrigues dizia isso, né? Está em seríssima crise vital o país que não conhece a história dos seus melhores homens. O Brasil está em seríssima crise vital. Por isso mesmo também. Isso se reflete, acho que a gente já vai entrar nesse ponto, na forma como nós lidamos com os nossos monumentos históricos.
monumentos e leitura. Você não acha que a leitura, até eu acho que foi alguém que postou sobre... Aqui hoje, pela primeira vez na história, nós temos menos leitores do que... Sim. O que é que você acha dessa afirmação? Quer dizer, dessa verdade imposta, não influencia nessa questão da história, da falta do conhecimento? Vou citá-la, tem uma poetisa, uma poeta, aliás. Poetisa, ela ia ficar brava comigo, mas uma poeta chamada Adélia Prado, mineira. E a Adélia é católica, tem poemas fantásticos. Mas tem uma entrevista antiga dela no Roda Viva, são duas. Estou falando da primeira. Ela menciona algo sobre a educação brasileira que é assim, né? A gente faz a primeira série para fazer a segunda. Faz a segunda para fazer a terceira. O desenvolvimento intelectual dos nossos alunos nesse modelo escolar, ele simplesmente não existe. Então, o aluno brasileiro ele aprende a ler o necessário. Ele faz a leitura de uma literatura para fazer uma prova. Aí ele faz a leitura de outra literatura para fazer outra prova. Hoje em dia, nem mais isso. Como você tem esse modelo unificado com o Enem, você está tirando o privilégio dos aspectos locais de cada universidade. Tirando os aspectos locais, você tira também um certo cuidado, que não era tão bom ainda no passado, mas você tira um certo cuidado com a história local. Então hoje ninguém mais estuda, por exemplo, história da Paraíba nas escolas. E quando estuda, ou história do Brasil é sempre isso. Estou fazendo a 8ª para fazer o primeiro ano, estou fazendo o primeiro para fazer o segundo. O que eu quero dizer? Com esse modelo educacional que nós temos dentro do Brasil, é natural que o número de leitores vá diminuir. Porque a matéria estudada no colégio, para o aluno, ela é antipática. Você conhece poucos alunos que gostam de ir para a escola. O professor hoje, e aí eu posso dizer isso com um certo senso de realidade, ele disputa a atenção do aluno com tudo. Né? O aluno hoje ele consegue ficar ali concentrado 10 minutos. Passaram 10 minutos de aula, Raoni, você tem uma dificuldade absurda de prender a atenção da sua turma para os 45 minutos restantes. Isso, em partes, vem por conta desse nosso modelo. Aí o sujeito faz toda a grade do Fundamental 1, 2, médio, para fazer o vestibular. E quando ele chega no vestibular, ele vai passar ali para o ensino superior, que é algo mais próximo da vocação dele. Ele não tem cultura. Então, por exemplo, você tem estudantes de direito que não sabem filosofia. Você tem professores de história que não conhecem literatura. Elas são disciplinas irmãs. Aí você tem professores de geografia que não sabem de história. Aí você tem professores de português que não conseguem abarcar o mundo cultural, vamos dizer assim, do Brasil, para expor em sua aula. Você vê, era tão bom quando nós tínhamos certas apresentações sobre a obra de Machado de Assis. Hoje os alunos sequer sabem quem é Machado de Assis. Verdade. E isso é um resultado funesto dessa nossa mania muito controladora. O Estado brasileiro se mete demais nas coisas e a gente tem esse federalismo de ilusão no Brasil. E houve uma revisão agora do ensino... Teve a BNCC, mas quando eu estava tratando da... Não para falar de política não, mas, ou seja, esses pontos também não foram levados em consideração, né? Por quê? A gente entra, é um hábito brasileiro também, politicamente falando. O Gilberto Freire tem uma frase no livro Sobrados e Mucambos. Ele está se retratando aos políticos do Império. Ele diz assim: os políticos brasileiros primam muito pelas coisas subjetivas, mas pecam e praticamente desprezam as coisas objetivas. Então, era o que nós conversávamos aqui no início. O problema do Brasil hoje central qual é? Segurança. Não tem ninguém falando sobre segurança. Aí você tem a educação. O modelo educacional que nós temos atualmente, ele é claramente fracassado. Não se vê ninguém falando em repensar esse modelo. E eu digo repensar para certas coisas mais lógicas. Como é, Raoni, que você vai educar um menino que mora num bairro de Macapá da mesma forma que você educa um menino que mora no bairro de Porto Alegre? Não faz sentido. E, no entanto, aqui no Brasil a gente tem uma legislação comum que eu acho que sufoca o pescoço de todo mundo que está dentro dessas circunstâncias e te obriga. Um professor de escola privada ou de escola pública, ele é cobrado pelo quê? Ele é cobrado para seguir o material didático. O professor de escola privada é cobrado para que o aluno faça as atividades do material didático. E na maioria das vezes a gente tem essa coisa de só se preocupar com o aspecto superficial do negócio. Ah, o livro do meu filho está todo preenchido. Ok. Mas você não averigua se o seu filho aprendeu. Você não conversa com ele sobre o conteúdo. E por que você não conversa muitas vezes? Porque você próprio também não teve uma boa educação. Aí vai o negócio em cadeia. Um ciclo. Ele não tem uma boa correção em casa, não tem uma boa correção no colégio e vira a barbárie que nós estamos vivendo atualmente. Aí nessa visão, os monumentos históricos, você também faz a defesa
principalmente nessa fundação da Paraíba, né? Eu vejo que o Gazeta é o nome da Paraíba com HY, isso. não é isso? Gazeta Paraíba, inclusive, é o jornal, é o nome do primeiro jornal que nós tivemos na Paraíba. O nome original era Gazeta da Paraíba. Aí eu disse, não vou botar Gazeta da Paraíba, vou deixar Gazeta Paraíba, mas é em referência a esse jornal, embora a influência dele seja a imprensa. Mas eu acho que o nome a imprensa não cabe tão bem, eu gosto mais de Gazeta Paraíba. Com relação ao centro histórico, você faz uma defesa também do centro histórico. Mas em que medida? Um historiador francês dizia assim, se eu fosse um antiquário, eu só teria olhos para as coisas velhas, mas eu sou um historiador. É por isso que eu amo a vida. Pirene dizia isso. Quando a gente olha para o centro histórico, a gente tem que entender que aquilo é uma coisa viva. Aquilo não morreu. Aquelas igrejas continuam de pé. Elas continuam com a celebração da missa no dia a dia. Começou-se a convencionar aqui no Brasil uma certa mania de você ter obituários públicos, né? Tem a história do tombamento, eu digo, é tombamento mesmo, daqui a pouco o prédio cai. Você veja, nós preferimos deixar o negócio ruir do que cuidar. Vou dar um exemplo disso. O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, queimou. Você veja, Raoni, o nosso país teve a capacidade de permitir que o seu principal museu, o seu principal acervo de memória histórica, queimasse. Falta de administração, falta de cuidado e falta de percepção da importância que aquilo tem para a nossa própria sociedade. Aí tá, o que eu quero dizer com um organismo vivo? Quando eu vou ao centro, de fato eu preciso me conectar com a história da Paraíba. Mas o centro, para se manter enquanto um certo agente de produção de história, ele precisa continuar existindo. Ele precisa ter bom comércio, ele precisa ter boa infraestrutura, ele precisa ter boas casas, ele precisa ter moradores. Ele precisa ser bom para as pessoas que lá estão. Hoje a nossa visão, e eu sempre brigo um pouco com isso, o pessoal não entende muito bem porquê, eu não tenho nada contra você fazer de um centro histórico um aspecto de turismo, mas não pode ser a finalidade. A finalidade é saber o valor daquilo para que nós tenhamos a noção de como amar e por isso mesmo preservar. Aí veja que a gente faz o contrário, a gente diz assim, não, a gente vai arrumar o centro, porque vai trazer turista para cá, para lá, tarará. E eu digo, certo, aí você vai trazer o turista para cá e você vai dizer o que é ele. Porque você vai chegar aqui, você não vai saber contar a história desses prédios. Aí às vezes a gente pega aquela historiazinha, né, que os guias costumam fazer, toda muito ensaiadazinha, toda roteirizada. Aquilo ali interessa a quem? Não interessa a ninguém. Aí uma coisa que nós já conversamos, inclusive, o sujeito que vai para um centro histórico, ele está querendo olhar para os prédios. Ele vai dar muito mais atenção a um negócio que está na parede, com uma boa legenda, do que ao que o guia está falando. Bem, porque às vezes o guia está falando com 100 pessoas. É humanamente impossível você conseguir prender a atenção de 100 pessoas. Mas não desmerecendo, porque também minha área é turismo e me Sim. importa essa discussão. Não desmerecendo os guias que eles fazem... Eles fazem um bom trabalho. Esse trabalho. E assim, eles buscam conhecimento de forma mais constante, inclusive. Isso. Talvez não é lhe oferecido... por quem devido às informações corretas ou de como apresentar. Né? Acho que você tem algumas sugestões que poderiam ser abarcadas em áreas como o Centro Cultural São Francisco, né? O próprio Centro Histórico ali, a Casa da Pólvora. Enfim, o que é que a gente poderia fazer, né? que poderia complementar esse trabalho que eles desenvolvem? A gente vai entrar aí no seguinte ponto. O poder público, nós somos muito dependentes dele. Isso pode ser para o bem e para o mal. Mas a função do poder público, sobretudo municipal, em relação ao centro, é cuidar da infraestrutura. Os prédios que estão tombados, penso, eles são de cuidados do IPHAN. Então, muitas vezes, não é nenhuma coisa de competência do prefeito. Entendi. O IPHAN é que precisa se movimentar, tal. Tudo bem que tem que conseguir o financiamento. Mas o que eu estou querendo dizer? O poder público tem que cuidar da infraestrutura. Agentes da sociedade, podem ser empresas privadas, instituições como a Gazeta, precisam cuidar da outra parte, né? Nós é que damos vida ao que está ali. E hoje nós somos profundamente desinteressados do centro. Porque o centro virou uma coisa difícil de você habitar. Olha, tá sujo, inegavelmente. Inegavelmente. Isso não é birra. Sempre procuro dizer, isso não é birra com político A ou B, não. Isso é falta de consciência em relação ao centro. Por quê? Se eu não sei a razão de valorizar aquilo, por que eu vou valorizar? De que adianta, Raoni, você virar amanhã, reformar todo o centro, sem que você dê instrumentos para a sociedade paraibana para compreender o valor daquilo? Qual seria um instrumento? Um exemplo, uma propaganda muito intensa
na televisão, nas redes sociais, no sentido de ensinar a história da Paraíba para as pessoas. Olha, essa igreja aqui tem esse valor. Pode ser que familiares seus, pessoas que estão dentro da tua árvore genealógica, tenham participado da construção disso aqui. Olha, essa rua aqui, pode ter familiar seu que morou aqui. Outra coisa, por exemplo, você tem lá a Avenida General Osório. Antigamente o nome era Rua Nova. Por que chamava Rua Nova? Por que é General Osório? Você vai criando identidade com relação àquilo. Porque hoje em dia a gente olha para uma avenida, né? A Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa. Todo Quem mundo teve sabe essa que visão, né? Epitácio Pessoa aqui, a gente sabe, é a principal avenida da cidade. Epitácio Pessoa é o único homem na história do Brasil a ter ocupado os principais postos da República. Foi presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal, senador e deputado. Foi o homem que conseguiu sustentar a República ali por 4 anos num período difícil. Foi um excelente presidente. Nós não sabemos, mas veja, nós não temos uma grande fundação dedicada a Epitácio Pessoa na Paraíba. Por falar nisso, eu vou trazer em outro episódio o Ricardo Lombardi, que está tentando resgatar a história da engenharia, dos engenheiros civis e agrônomos. Pra você ter uma ideia, a torre da TV Cabo Branco, ninguém sabe como foi construído. Isso. Na época que o engenheiro estudou, ele não tinha livro, ele criou a forma de construir aquilo, ou seja, com um pêndulo lá em cima. Então, a preservação dessa história é muito importante. Aí você estava falando dos guias, né? Pronto, sim. Veja o seguinte, pegando a rodoviária, a torre da TV Cabo Branco, você tem pessoas envolvidas na construção daquele processo. Podem ser até parentes nossos, e a gente não sabe. E poderia ter um local. Tem um memorial, tem um local ali para que as pessoas entendam. Ah, tá. Por exemplo, aquela rua ali que fica a TV Cabo Branco, né? Uma parte dela é a Monsenhor Valfredo Leal. Quem foi Monsenhor Valfredo Leal? Entendi. Monsenhor Valfredo Leal, que foi governador da Paraíba, ele foi o sujeito que acolitou a primeira missa do primeiro bispo da Paraíba. Mas foi a primeira missa do padre Adalto, quando Dom Adalto foi ordenado tempos antes. Olha, isso é muito bonito de você dizer assim. Simbólico. Né? Aí, há essa desconexão. Estávamos falando sobre um negócio assim, não pode ser finalidade do turismo. Claro que não pode. O turismo ele vem como consequência. O sujeito está no colégio para aprender, para se educar. Mas qual é a finalidade da educação? A verdade. Então, por consequência dessa busca pela verdade, você tem outros desdobramentos. Só que na nossa sociedade atual, a gente tem muita dificuldade de estabelecer princípios. Então a gente fica assim, começa a debater e o sujeito, não, mas tem esse aspecto, eu digo, mas e o princípio da coisa? O princípio da política, por exemplo, é o bem comum. Em relação a este princípio, estamos bem? Não estamos. O princípio da história é a busca também pela verdade. Em relação a este princípio, sobre o centro histórico, estamos mal. Verdade. Você vê, Raoni, para pensar o seguinte, a gente tem dificuldade de lembrar até da história do governo de figuras recentes do nosso estado. Se você chegar e perguntar para a população de uma maneira geral, Carneiro Arnaud foi prefeito de uma pessoa, tu lembra do que ele fez? O caba para assim, você não sabia nem quem era Carneiro Arnaud, mas foi prefeito. Aí você vai para o governo do estado, tu lembra que Antônio Mariz, tal, quem é Antônio Mariz? Aí você fala, não, então, teve o Wilson Braga também lá atrás, ou seja, mesmo a nossa história mais recente, ela já é desprezada. Aí você começa a puxar isso para trás. Aproveitando essa sua colocação, existe alguma história ou figura histórica paraibana que você considera que foi subestimada e que merecia mais destaque? Acho. Tem várias. Tem várias? Tem várias. Cita algumas aí que você se sinta... Na cidade de Areia, em específico, a memória dele é valorizada. Pedro Américo. Mas uma figura subestimada, falamos aqui no início, Dom Adalto. Raoni, Dom Adalto foi o primeiro bispo dessa diocese. Só que quando nós falamos de Diocese da Paraíba em 1894, nós estamos falando do estado da Paraíba e do estado inteiro do Rio Grande do Norte. Este homem cuidava destes 2 estados, portanto dos padres de todos estes lugares. Ele cria o seminário, é um dos primeiros atos de ofício dele do bispado. Ele era professor no seminário. O prédio do Centro Cultural de São Francisco, Dom Adalto é injustamente criticado. Porque Dom Adalto deixou o altar se perder. Meu amigo, assim, existem circunstâncias dentro da história que certas coisas acontecem. Ele pegou um prédio todo destruído, carcomido pela situação que se estava no Império, não vou entrar muito nesse mérito porque é longo, mas basicamente, o Centro Cultural de São Francisco, que era um convento, estava na mão dos militares naquela época. Quem devolve para Dom Adalto é Álvaro Machado. Eles eram amigos de infância, porque os 2 são de Areia e estudaram num colégio lá. Eram próximos. Então Álvaro Machado devolve para Dom Adalto.
Dom Adalto pede uma dispensa em Roma para que não seja mais um convento franciscano e passe a ser do patrimônio da arquidiocese. Instala o seminário lá. Ou seja, o altar-mor se perdeu, mas todo o resto do prédio se preservou graças à ação de Dom Adalto. Outro prédio que iria virar dos militares era o Mosteiro de São Bento. A ordem beneditina estava um tanto quanto enfraquecida aqui no estado e eles chegaram a tentar vender o prédio. Só que o presidente da República na época era Epitácio Pessoa. Dom Adalto manda uma carta para Epitácio Pessoa, pede que Epitácio não venda o prédio para o exército, mas que venda para a arquidiocese. E aí a arquidiocese vai e consegue o prédio do Mosteiro de São Bento. Ou seja, está de pé novamente por conta de Dom Adalto. Dom Adalto, em dado momento, foi cogitado, foi convidado para assumir o arcebispado do Rio de Janeiro. O arcebispado do Rio de Janeiro era uma sede cardinalícia. Ele seria cardeal e ele recusou, porque ele dizia que só queria ser bispo da Paraíba. A figura deste homem é simplesmente desprezada hoje em dia. Ninguém sabe quem é. Dom Moisés Cinzenando Coelho, que foi sucessor de Dom Adalto, era um homem que morreu com fama de santidade. As pessoas também não sabem quem é. Não sabem que ele organizou um congresso eucarístico dentro da Paraíba. Não sabem do esmero que ele tinha. Dom Moisés era homem, Raoni, de estar todo santo dia rezando o rosário na frente do Santíssimo. Acordava e rezava de manhã. Herdou a biblioteca de Dom Adalto. Dom Adalto é muitas vezes acusado de ser assim. Era um homem interessado em dinheiro. Dom Adalto morreu sem nenhum bem material. E ele registra no testamento dele: não tenho bens materiais porque todos os que eu tinha eu dei. E de fato, ele tinha o hábito de dar esmola constantemente para as pessoas. Esse homem é desprezado. Outro, né? Aí eu estava falando aqui, em Areia a figura dele é bem lembrada. Pedro Américo. Pedro Américo é simplesmente o maior pintor da história do Brasil. Um outro. Agora você falando me veio à mente o seguinte: acho que a gente está satisfeito, a nossa sociedade está satisfeita em fazer uma homenagem. Vamos colocar o nome da praça Pedro Américo, e pronto. Tem que ter, além da praça, esses outros complementos que eu mencionei. Bacana. Lá na Lagoa, nós tivemos uma triste história, acho que na década de 70 ou foi 50, de um acidente. Morreram pessoas ali dentro. Você tem duas formas de lidar com isso. Você ignora que isso aconteceu, que é o que nós fazemos, ou você diz: não, peraí, deixa eu colocar uma placa aqui em homenagem às pessoas que morreram nesse acidente. Deixa eu mostrar para as pessoas que isso aqui é um ambiente vivo, e também era vivo no passado. Tem histórias que aconteceram aqui. Um outro, para não falar só de Pedro Américo, muito desprezado também, José Pessoa. Tem João Pessoa, tem Epitácio, são famosos, mas José Pessoa era um militar de grande porte, foi combater inclusive no exército francês da Primeira Guerra Mundial, se destacou lá, fundou certas escolas militares que hoje ainda perduram, se eu não me engano. Ele participou diretamente na fundação da Escola de Agulhas Negras do Exército Brasileiro, que é a Academia de Formação de Oficiais. Você vê, ninguém liga, ninguém se importa. Álvaro Machado, que foi o nosso primeiro governador de fato, quando se iniciou a República na Paraíba. Você teve Venâncio Neiva, aí a gente tem que lembrar, né? Deodoro assume o governo do Brasil e Deodoro sofre um golpe de Estado da parte de Floriano. Quando esse golpe é operado, Floriano saiu trocando os presidentes de província. Era Venâncio Neiva sai e vem o jovem Álvaro Machado. Álvaro Machado conseguiu sanear as contas públicas, foi importantíssimo no campo da infraestrutura, estabeleceu as nossas escolas, teve uma excelente relação com Dom Adalto e, sobretudo, conseguiu pacificar as forças políticas da Paraíba. O Epitácio Pessoa vai crescer politicamente, ele era cria política de Venâncio Neiva. Álvaro Machado morre, o herdeiro de Álvaro Machado era o Monsenhor Valfredo Leal. Aí você vê que curioso, Monsenhor Valfredo Leal e José Américo são parentes. Só que José Américo era ligado a Epitácio. Ou seja, de certo modo, os parentes estavam brigando ali. José Américo depois faz uma homenagem saudosa ao seu parente, Monsenhor Valfredo Leal. Um texto belíssimo, inclusive. Mas tem você vê, poxa vida, Monsenhor Valfredo Leal foi um padre, rivalizou politicamente com Epitácio, que é a maior liderança política recente da história do nosso estado. Epitácio foi presidente. Aí tá, Castro Pinto, que dá nome ao nosso aeroporto. Castro Pinto era considerado, em sua época, eu digo isso às pessoas assim, elas, sério? Digo, olha, Castro Pinto era considerado um dos melhores oradores do Brasil, conseguindo inclusive disputar com Rui Barbosa. Teve um deputado do partido de Castro Pinto que queria que Castro Pinto fosse debater com Rui Barbosa para desmoralizá-lo numa determinada questão. Castro Pinto, muito honrado que era, disse: não vou fazer isso, eu admiro Rui Barbosa. Quando assumiu o governo do estado, havia uma pressão dos grupos políticos daqui
para que ele fizesse uma certa intervenção na eleição. Aquela velha coisa do voto cabresto, pesar, máquina, e Castro Pinto disse, não faço, não farei, as eleições serão livres. As eleições foram livres. E ele renunciou ao governo para não se corromper. Um homem dessa estatura, aí ele tem... É pouco lembrado, né? Tem o aeroporto, mas precisava de mais. Aí falava aqui, agora há pouco, temos a Avenida Presidente Epitácio Pessoa. Como é que nós não temos uma fundação, um instituto cultural que seja algo ligado ao direito, dedicado a Epitácio Pessoa? Epitácio Pessoa foi um grande jurista, apesar de político, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual era a doutrina jurídica de Epitácio Pessoa? Flósculo da Nóbrega, que tem ali é ali perto do Mangabeira Shopping, né? Sim. Acho que é um tribunal dedicado a ele. Flósculo da Nóbrega era tomista, defensor da doutrina de Santo Tomás, defensor do direito natural. Os católicos paraibanos sequer sabem quem foi Flósculo da Nóbrega. Eu digo, meu amigo, e fora, a gente poderia falar de vários outros, Padre Rolim, enfim, muita gente é desprezada. A regra é desprezar, não lembrar. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que se dá por satisfeito de colocar um nome. É bacana, tal, mas eu tô utilizando aqui. Você quer ver um negócio assim, que marca isso que você está dizendo? Quando dos 80 anos de falecimento de Epitácio Pessoa, não houve uma homenagem pública do Estado a essa data. Isso é simbólico, você dizer assim, peraí, 80 anos, não é o tempo todo. Epitácio está enterrado lá na cripta do Tribunal de Justiça. É pouco. Epitácio merecia mais, merecia uma universidade com o nome dele. Minha dúvida, existe alguma referência de história no mundo que você considere que, não é que podia ser adaptada ou copiada, mas de cidade que cuida da sua história e que você considera, que você saiba que possa ser uma referência para os próximos passos? Os países europeus, digamos assim, cuidam bem. Têm uma relação melhor com a sua história. Não vou dizer que é o ideal, mas eles fazem pelo menos o básico. O que eu quero dizer com o básico? É ter uma placa boa, é ter um zelo pelo patrimônio, é ter bons museus, é ter boas peças para mostrar. A gente tem o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, fica ali perto da Lagoa. Tem um acervo dentro do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano de armas que foram utilizadas dentro da invasão holandesa, para a expulsão dos holandeses. Ninguém sabe que aquilo está lá, aquilo deveria estar sendo. Olha, eu vou colocar isso aqui numa exposição pública. Deveria-se ter um prédio mais bem cuidado mesmo no Instituto Histórico. O Instituto Histórico é uma iniciativa praticamente privada. Isso. Eu fico o tempo todo assim preocupado, que eu digo, olha, a estrutura desse prédio aqui não é boa. Aqui está um arquivo vivo da história da Paraíba. Isso vai queimar, isso vai se perder. A gente precisa cuidar disso. A gente tem a Academia Paraibana de Letras, por exemplo. A academia precisa também ser impulsionada e impulsionar mais coisas. Longe de mim aqui está querendo dar pito nos acadêmicos, mas veja, a presença da Paraíba nas letras é imensa. Não é só Ariane e José Lins do Rego, não. Tem muita gente. E a gente fica assim, legal, Ariano, Alta Compadecida, paraibano, vai ter uma amostra dele, vou lá. Não, a gente precisa fazer mais. A gente precisa dizer, Raul, o seguinte, como é que você não pega esses dois e diz, olha, a gente vai estudar literatura na Paraíba e a gente vai estudar segundo Ariane e José Lins. A gente vai estudar direito, dentro da Paraíba, vai ter uma cadeira dedicada a Epitácio Pessoa. Eu acho que eu vou fazer um episódio escolher 5 paraibanos para você falar, para dar uma aula de história para a gente aqui. Assim que você, desculpa dizer, é assim que você preserva a memória. É deixando vivo o negócio. Porque o tempo da gente não vai dar, não. Vai dar. Mas, Felipe, eu vou me colocar para o final, mas vou deixar 3 perguntas para você ficar à vontade para terminar. Quais são seus planos futuros para o Gazeta? Como é que você vê o papel das redes sociais para essa difusão da história? E se você pudesse resumir em uma mensagem para os jovens que gostam de história, que frase seria? Qual colocação você apresentaria? Eu vou deixar essas 3 para você finalizar aí o nosso programa. A primeira é sobre planos futuros para a Gazeta, né? Isso. A gente vai seguir... E diga aí o arroba, né? É Gazeta Paraíba, Paraíba com HY. É bem fácil de achar. Tá lá, fundo da logozinha é azul e a letra é em dourado. Olha, a gente quer continuar trabalhando como nós estamos, dentro do Instagram, sem nos deixar levar por essas tentações, vou dizer assim, muito capitalistas que se apresentam. Não, a gente tem um objetivo maior do que só ganhar dinheiro, né? O dinheiro ali é um meio para que você consiga sustentar o trabalho. Eu entendo também que a internet nos passa uma certa sensação de ilusão de que ela é um mundo em si mesmo. Não é. Você precisa se conectar ao mundo real.
Então, a Gazeta tem a intenção de estar conectada a esse mundo real. Quero que nós tenhamos um dia condições de ter um prédio, ter um acervo, ter ali, quem sabe, um instrumento mesmo dentro da sociedade que funcione no sentido da gente preservar o centro histórico, preservar a nossa história, dar aulas de história da Paraíba, ter cursos nesse sentido. Quem sabe até um dia vire uma instituição universitária, digamos assim. Isso não está fora do meu escopo, não. Mas tudo dentro do campo da história, né? É esse o nosso objetivo. Em relação às redes sociais, tem um papel importante, sim, mas eu vou lhe dizer uma coisa, Raoni, com quem já está trabalhando nisso aí há um tempinho. Faça bem o que você tem que fazer. Eu acho que hoje nós estamos muito tentados a nos levar, ter como referência pessoas que são artificiais. Valorizem quem são as pessoas profundas. O sujeito que, de fato, deixa ali uma contribuição real. O que eu quero dizer com contribuição real? A Gazeta tem hoje 517 publicações na página. Tem bispos lá, biografados, que você não encontra na Wikipédia e nem no site das dioceses. A gente foi buscar matéria de quando esses bispos morreram para contar a história deles. Então, há uma contribuição ali, que pode se expandir. Aí vem uma outra fase, que eu acho importante, um desenvolvimento editorial. A gente tem a intenção de ter uma editora. Tem a intenção de criar um podcast. Posso até dar um spoiler do nome do podcast. Vai ser A Reação do Bom Senso, baseada na obra de Jackson de Figueiredo, que leva esse título. A gente está trabalhando agora no nosso canal de YouTube, porque a gente entende que o conteúdo que é trabalhado no Instagram, ele acaba se limitando pelo número de caracteres dos textos. Então, eu já hoje faço alguns vídeos, coloco no canal do YouTube da Gazeta, mostrando alguns debates do passado, textos de bispos, às vezes narrando, contando histórias, até comentando algumas coisas do dia a dia quando é oportuno. E uma frase para os jovens, eu acho que é uma frase que pessoalmente me marca muito, é de Nelson Rodrigues. Os cretinos fundamentais desprezam o Brasil. Não sejamos cretinos, não desprezemos o Brasil. O nosso país é a terra de Santa Cruz. E José Américo, essa é a frase inclusive basilar da Gazeta, disse isso em 1923. Moços católicos, lembrai aos brasileiros que o Brasil verdadeiro é a terra de Santa Cruz. Então, quando a gente diz assim, os cretinos fundamentais desprezam o Brasil, é a terra de Santa Cruz que nós estamos desprezando. Não sejamos esses cretinos. Acho que essa é a frase que pode ficar. Filipão, obrigado. Valeu, pela Raoni. Disponibilidade. Querido amigo, seja sempre bem-vindo e até o próximo podcast X1 com Raoni. Valeu, um abraço.